Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre a atualização da biografia do Volibear. Então, já começando o vídeo, eu queria falar um pouco anteriormente sobre como a lore antiga do Volibear mudou, né? O Volibear antigo, ele basicamente era um urso de armadura, né? Como ele foi desenvolvido para ser. A biografia dele era muito simples. Ele basicamente era um xamã Ursaine, né? Uma raça de ursos de Runeterra. E um certo dia ele recebeu um raio na cabeça e esse raio mostrou uma visão de bichos de gelo derrotando toda a sua raça, né, de Ursaines. Então com isso ele fica com medo e avisa o pessoal e basicamente é isso, né. E a nova biografia do Volibear acabou trazendo muitos outros pontos importantes tanto para a história do LoL quanto para sua própria história, né. E eu gostaria de destacar alguns pontos dela, né. Então, basicamente, agora, na lore do Volibear, resumindo tudo, ele agora é um semideus da tempestade, né? Provavelmente pegando essa ideia do raio que caiu na cabeça dele, mas agora ele é literalmente um semideus da tempestade, junto com seus irmãos. Um dos seus irmãos é o Ornn, né? O semideus da forja, ou algo do tipo. E o que conta, mais ou menos, no conta que o Volibear era literalmente um semideus que veio antes das pessoas, né? Ele acabou criando vários terrenos por causa de suas brigas. Então ele lutava contra vários seres gigantes. Em seu conto, conta uma história sobre como ele lutou contra uma serpente de magma gigante e derrotou essa serpente. E essa luta com a serpente acabou gerando diversas deformidades no terreno de Runeterra e acabou criando vários vales, várias montanhas, vários riachos, várias coisas. Tanto é que acho que até fala que uma parte do conto quando ele derrota a serpente, o lugar que a serpente caiu vira o primeiro rio da região onde ele está. O que a lore dele fala é que ele e o Ornn juntos semeavam guerras e mais guerras e lutavam juntos, né? E num certo momento aparecem as três irmãs, que já apareceu na história do LoL, mas a irmã que ele encontra basicamente no final da lore é a Lissandra, né, pelo visto. Ele fala sobre como essas irmãs, as três irmãs de gelo, queriam Freljord inteira, e ele não queria isso, ele queria selvageria, fúria, lutas a todo momento, né? E quando ele se juntou para enfrentar o exército das três irmãs, após as três irmãs ascenderem ao poder e quererem dominar Freljord, Volibear ele fica enfurecido, monta seu exército e chama os Ursaine, que é a sua raça. E quando ele chama os Ursaine para guerrear e pede pro Ornn fazer as armaduras pros seus ursos, né, ele acaba recusando. E com isso faz o Volibear ficar furioso e o Volibear ele se desfaz da armadura que o Ornn fez para ele, que ele usava, que é uma armadura que dá para ver em uma splash art, onde tá ele e o Ornn, né? Eu não lembro muito bem o nome da splash, vou deixar aí na tela. E basicamente o que acontece? O Volibear se liberta dessa armadura e na verdade, em vez dele ficar mais fraco, ele fica mais forte. Aquilo acaba liberando todo o poder da tempestade dele mais ainda, né? E com isso, depois dessa discussão, o próprio Volibear e o Ornn travam uma batalha gigante, os dois vão para cada lado e o Volibear ele amaldiçoa a armadura, por isso que ele tira, ele amaldiçoa a armadura de Ornn e atira, liberando todo o seu poder e vai pra luta enfrentar as irmãs, né? E ele acaba enfrentando as irmãs, mas a irmã que ele encontra é a Lissandra, a primeira irmã que ele encontra, e ele cega essa irmã com um golpe dele, né? Provavelmente com a garra dele e tal. Ele cega essa irmã. Só que no conto fala que o plano das irmãs já estava em prática. Então mesmo ele tentando ele conseguindo cegar uma das irmãs e provavelmente manter alguma posição na guerra, acaba que elas conseguem fazer o que elas queriam, que seria meio que desvincular as pessoas e os seres vivos daquele momento da fúria dos semideuses, né? Então o Volibear acaba ficando indignado porque o plano das irmãs, na verdade, é acabar com a selvageria.
esquecer os antigos costumes que eram esses semideuses e se voltar para um mundo mais civilizado, né? O Volibear fica totalmente furioso com isso, ele não aceita isso, e aí ele se prontifica para derrotar todo mundo com suas próprias mãos, para voltar ao mundo à selvageria que era antes, cheio de guerra, cheio de batalha. Então, basicamente, o que foi atualizado na lore do Volibear foi que ele enfrenta as 3 irmãs, ele é irmão do Ornn, ele é semideus da tempestade, ele cega a Lissandra, ou seja, a gente descobriu algo novo agora, a gente descobre que ele cegou a Lissandra e que ele, entre aspas, perdeu a batalha e está querendo lutar de volta para restabelecer o mundo como ele era, com seus adoradores, com a selvageria que tinha, do jeito que ele era temido e respeitado ao mesmo tempo, né? E a mudança da lore é basicamente essa. E eu queria comentar também um pouco sobre como essa lore foi encaixada no desenvolvimento do novo Volibear, né? O que mudou foi que o Volibear agora tem poder de tempestade, né? Então, suas habilidades, basicamente eu acho que o E dele, que é aquela área que cai o raio, e a sua ult, e a passiva dele, agora tem essa ligação com raio, que tinha já antes, o Volibear já tinha uma ligação com raio, principalmente no seu ultimate, que ele ativava raios nas mãos e batia e dava danos em área, como se fosse static, né? O item static. Mas agora as suas habilidades são baseadas na tempestade e no fato dele ser um urso. Então basicamente ele corre atrás das pessoas com o Q dele, o W dele ele dá uma patada e morde, marca a pessoa, o E dele é o trovão e a ult dele é quando ele desativa uma torre e fica maior e mais forte, né? Eu particularmente não gostei do remaster do Volibear. Eu acho sim que ficou melhor do que era o Volibear antigamente, mas eu acabei estranhando um pouco sobre quão simples ele é. E eu ainda fico meio em dúvida sobre o fato do Volibear ser realmente um personagem simples. Ele é simples de jogar, ele é simples na sua história, ele não é grande coisa. Mas eu achei que a Riot ela ia dar um passo à frente, assim como ela fez com o Fiddle, né? O Fiddlesticks, pra quem não lembra, ele tinha uma lore muito fraca, muito simples. O personagem estava muito simples, estava muito defasado já há muitos anos. E a atualização que ele recebeu foi imensa, foi incrível, tanto em lore quanto na gameplay, né? E o jeito que... até o voice acting dele tá incrível, principalmente em PTBR, ficou melhor do que em inglês pra mim. As skills estão muito mais assustadoras. Ele pega essa temática de assustador, ele pega essa ideia de ser um bicho que as pessoas têm que ter medo, ser um bicho que assusta. Ele incorpora a lore dele com aquilo. E o Volibear, ele faz isso, mas ele faz isso de uma maneira tão simples, como sendo literalmente um urso da tempestade, que acaba não cativando, pelo menos na minha percepção. Literalmente ele é um urso com raio, ele não faz mais nada. O Q dele, ele corre atrás do cara e bate no cara, o W dele ele morde, o E dele ele solta raio numa área e ganha shield. A ult dele basicamente é a única skill que eu vejo uma união desses conceitos, só que eu achei também ela não muito bem encaixada. Por exemplo, nas concept arts que a gente tinha antes, passava uma ideia que as partículas da tempestade iam se misturar com ele, como se ele fosse a tempestade. Do mesmo jeito que o teaser vem anunciando a tempestade se aproxima, eu achei que eles iam fazer algo... eu esperava algo mais a ver com as concepts, que tinham mais o corpo dele misturado com a tempestade ia passando como um rastro com o movimento dele. E ele meio que tem isso, só que ele tem de uma forma tão simples que você nem vê a tempestade na cabeça dele, só vê que ele ficou grande e desativou a torre. E aí pega essa ideia do raio, desativar a torre, porque paralisa e tal, mas eu sinceramente vendo todos os incríveis trabalhos que a Riot consegue fazer, eu esperava mais em questão de mistura de mecânica e temática, porque eles encaixaram muito mais o Volibear na lore. O voice acting do Volibear tá incrível, você tem batuques de tambor junto com som de tempestades, avalanches. Se você leu o artigo dos desenvolvedores, o desenvolvedor de som fala sobre como ele usou o som de avalanches, de tambores, para dar aquela ideia de tribal, de rúnico, né? Uma coisa antiga, uma coisa de tribos, uma coisa de
vamos dizer assim, de um culto mesmo sobre aquele animal, que é basicamente isso. Ele é um semideus da tempestade que as pessoas temiam. E eu achei que isso não passou muito bem da ideia pro in-game, né? Da ideia para como ele se comporta no jogo. Repetindo, eu acho incrível diversos elementos que ele tem, porque a Riot sempre acerta nessas coisas, não é às vezes, ela sempre acerta. Só que eu esperava algo mais bem arranjado, principalmente nessa parte de mecânica. Mas voltando, vendo por outro lado, o Volibear é um personagem que sempre foi, então os seus jogadores querem algo assim, não adianta mudar tanto, né? A gente viu isso há um tempo atrás com o Atrox, por exemplo. Ele tinha uma mecânica totalmente all-in, você pulava no cara e fazia o que queria. E o Atrox, ele ainda é vamos dizer assim, um all-in de você usar as skills basicamente para só andar pra frente, né? Só que a diferença é que ele melhorou em estilo de gameplay, ele tá mais complexo, o Atrox, por exemplo. Ele tem uma temática um pouco mais interessante. As suas skills mudaram, mesmo não sendo igual ao Kit Campeão, pra melhor. Porque são skills que demandam mais gameplay. Basicamente, a minha opinião é que eu acho que eles podiam ter arriscado um pouco mais, em vez de ficar nesse medo dos próprios jogadores de manter o que era antigamente e talvez se prender demais a isso. Com isso, o Volibear acabou sendo lançado com uma skin adicional, porque durante o desenvolvimento eles pensaram nessa skin adicional como sendo o Volibear original, ou seja, eles pensaram em botar o Volibear como o Volibear das histórias, que é um bicho gigante, totalmente ferido em batalha, cheio de espadas nas suas costas, cheio de olhos, um bicho totalmente medonho. Só que eles acabaram descartando essa ideia novamente porque os jogadores não criaram tanta relação com o Volibear antigo, que era um urso de armadura, um urso polar praticamente, né? E acabaram não descartando isso, mas achando outra forma, que foi inserir como uma skin. E eu achei totalmente plausível, realmente. Você tem que ter um pouco de respeito sobre os jogadores que jogaram tantos anos com aquilo e veem tanto valor naquilo, né? Mas ao mesmo tempo você não pode ter medo de arriscar. Então eu achei a ideia de fazer uma skin adicional muito bom, porque faz a pessoa ter a opção de escolher aquilo e olhar. Mas me diz aí, o que você acha? Você acha que o Volibear devia ter ficado com aquele aspecto medonho da skin dele, que eu acho que é terror grotesco, eu acho que é o nome da skin? Ou você acha que fizeram certo, o Volibear tá bom? Dá a sua opinião aí, essa foi simplesmente a minha opinião. Então é isso, esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas foi mais para comentar um pouco sobre essa mudança do Volibear. E no mais, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!